Olá pessoal, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês. Gente, dado ao que está acontecendo, essas guerras em Israel, e isso tudo, os levantamentos que vão sendo feitos pela ala dispensacionalista, que é mais uma ala alarmista do que dispensacionalista, né? Eu já fui dispensacionalista e já escrevi livros sobre o pensamento dispensacionalista. Quando eu era dispensacionalista, escrevi, eu acho que 4 livros, e livros até grandes, acredito que era Olhar para a Figueira, o outro também, A Última Hora, o Instante Final, e também As 70 Semanas de Ano de Daniel, os 4 Cavaleiros do Apocalipse e o Livro Selado, Sinais Evidenciam a Volta de Cristo, e assim por diante. Escrevi bastante literatura nesse sentido, e depois de muito tempo estudando e reestudando, reavaliando, eu pude notar que os meus próprios ensinamentos como dispensacionalista, ele não fazia sentido à luz da Escritura. Ele não fazia nenhum sentido quando comparado e pelo termo histórico e também pelas Escrituras sagradas, mais pelas Escrituras do que pelo termo histórico, porque no quesito histórico que eu falo é o quesito de vocês, qualquer alarme que se tenha, os dispensacionalistas já pulam da rede ou pulam da cama e dizem, pô, até agora que vai acontecer. Estou vendo aí dispensacionalista como Lamartine Porcela. Eu acho que o Lamartine Porcela, ele é um alarmista bem grande desse meio aí, e eu estou vendo ele até falando aí de que possa ser que agora seja Gog e Magog se juntando contra Israel, e assim por diante, não só ele, mas outros também da área dispensacionalista. Gente, em outro vídeo, se vocês repercutirem esse, eu volto aqui para falar de Gog e Magog. Coloca aí embaixo aí assim, então, na visão que o senhor tem agora, milenista, é, então, Gog e Magog se encaixa onde, tal, o que é Gog e Magog e tal, e coloca aí que a gente volta aqui para falar um pouco com vocês. Não é de hoje que vocês sabem que eu comparando a mais de, fiquei 5 anos em stand-by sem escrever nada sobre escatologia, e fui buscar a verdade das escrituras. E encontrei a doutrina amilenista, tentei ali flertar com o pós-tribulacionismo, só que a questão do milênio literal ainda não me fazia muito sentido nisso. E tentei achar um meio termo, porque é isso que o pós-tribulacionismo é. Ele é um meio termo do dispensacionalismo, e ali quer bater ali num pré-milenismo, num amilenismo, quer ficar ali nas duas vertentes, e eu não achei muito legal a visão pós-tribulacionista, porque ela é tão populista quanto a visão dispensacionalista. É uma visão muito populista, então eu não achei, eu acho mais coerência ser dispensacionalista do que ser pós-tribulacionista no sentido do pré-milenismo e ali por diante. Então não vejo por que seguir essa linha também quem vai deixar de ser amilenista. Ele virou um amilenista ali de segunda, ele virou um, aliás, dispensacionalista, ele virou o pós-tribulacionista, ele é ali ele é um dispensacionalista meio que série B. Ele quer ser a coisa que ele quer ser amilenista, mas não consegue ser amilenista. Ele quer ainda ter ali uns ganhos ainda de Israel com profecia, tal, aquele negócio todo. E ele flerta muito com o pensamento dispensacionalista. O pós-tribulacionismo, ele flerta mais com o pensamento dispensacionalista do que com o pensamento amilenista, o pensamento preterista. O pós-tribulacionismo mais se parece com um mid-tribulacionismo ali, uma coisa muito complicada de se encaixar nas escrituras. Dito isso, existem muitos expoentes da ala dispensacionalista, por isso que ela é muito mais famosa. Tem 2 expoentes que estão ali embaixo na minha biblioteca, que eu não posso pegá-los agora. Se eu sair, eu vou sair da cena e eu não quero.
sair daqui, porque não estava no script eu mostrar isso. Aliás, estava no script, eu ia falar sobre quando começou a última hora e vou falar ainda. É esse o script desse vídeo, mas eu tenho que fazer essa introdução. Tem três expoentes grandíssimos do pensamento dispensacionalista. E se você não leu esses caras, você não leu nada sobre dispensacionalismo. Você leu aí coisa de CPAD, de Igreja Batista e tal, mas tem três expoentes que são os top de linha do dispensacionalismo. Se você quiser lê-los, eu deixo aqui o nome dos livros. Eu vou tentar na edição. Se não conseguir fazer na edição, então me perdoe, não vai passar nada. Mas se eu conseguir, vai passar aqui nesse canto aqui do vídeo, ó, vai estar aqui os livros deles. É o John Walvoord, que é Todas as Profecias da Bíblia, de John Walvoord. Tem também o Arrebatamento Secreto, de John Walvoord, também tem muita literatura dele já no Brasil, mas antes, quando eu era dispensacionalista, só tinha esse livro aqui, Todas as Profecias da Bíblia. Tem também o John Dwight Pentecost. O Pentecost, ele é um presbiteriano dispensacionalista, para você ter uma ideia, é uma coisa assim, surreal. Mas o conhecimento desse cara dentro, a contestação que ele faz dentro do pensamento dispensacionalista, que é esse aqui, só se não der para passar da edição, sabe? Então, se não der, não dá. Mas eu vou tentar colocar assim mesmo. Então, veja bem, o pensamento do Pentecoste, ele foi aluno do John Walvoord, então, ou é vice-versa a coisa aí. Então, ele é o cara, assim, do pensamento dispensacionalista ali, o grandão, os top de prateleira, esses dois. E tem a terceira linha também, não menos mais importante, que é o Hal Lindsey. O Hal Lindsey é esse cara também aqui, que está passando aqui, ó. São os três. Se você não estudou esses três caras, você é só um parlapetão. Você está só esbravejando, bravata por aí, dispensacionalismo, você não sabe nada sobre esse assunto, mas nada de nada. São livros grandes, livros grossos, pensamentos muito grandes. O do John Walvoord e o do Dwight Pentecost é os que ali mais são pensamentos que eu acho interessante a ser estudados, porque eu estudei muito esses caras, e são pensamentos ali que merecem, como nós, como a milenista, percebermos e começarmos a tentar fazer uma teologia para tentar rechaçar a teologia deles, porque é uma teologia interessante de se estudar. O dispensacionalismo clássico do Dwight Pentecost e do John Walvoord e do Hal Lindsey. O Hal Lindsey, ele é mais aquele cara que é do dispensacionalismo, assim, do jornal embaixo do braço. Ele ficava buscando profecias de Rússia, esse negócio todo tal, e botava embaixo do braço. Um dos livros mais antigos dele é A Agonia do Planeta Terra. O outro, eu estou tentando lembrar aqui qual é que é, eu tenho essa literatura por aqui, só que estão meio que perdida por aqui. E tem um outro expoente, esse é um expoente assembleano mais clássico, que é do pensamento dispensacionalista, que é esse cara aqui também, que é o Neil Lawrence Walson. Neil Lawrence Walson, ele é o cara ali que veio montando a ideia dispensacionalista dentro do campo das Assembleias de Deus, e ele é o cara que vai ali fazer essa jogada de tirar o dispensacionalismo dos batistas e trazê-los para a Assembleia de Deus. E não podemos esquecer nunca do clássico, o paizão do dispensacionalismo, que é esse cara aqui, se só estou apontando, tá? Se conseguir passar na edição. Esse cara aqui que é o Dr. Scofield. A Bíblia Scofield é a Bíblia que vai ali polarizar o pensamento dispensacionalista no Brasil e também no mundo, tá? O Dr. Scofield, ele é o cara que vai trazer ali o dispensacionalismo e é o cara que influenciou o Schaeffer, tá? O Lewis Perry Schaeffer, com C, não com CH, não com SH, com CH, Schaeffer, tá? Ele é esse aqui, tá? A teologia de Schaeffer, que é uma teologia calvinista, olha que loucura, é uma teologia calvinista que é influenciada por Scofield, e o Schaeffer vira dispensacionalista. Essa teologia aqui, ela é uma teologia calvinista, crê em predestinação, tal, esse negócio todo, mas na hora das alianças, ele não crê no aliancismo, ele crê no dispensacionalismo. Não dá, pessoal, para você ser aliancista e crer em arrebatamento secreto. Tá? Se você seguir a lógica do negócio, por isso que um se chama aliancismo e o outro se chama dispensacionalismo. Tá bom? Não dá para ser os dois. Não dá. Você tem que ter coerência no pensamento. Não dá para dizer assim, eu creio nas alianças,
Por isso que o pensamento dispensacionalista ele vai dividir os termos de aliança e dispensação. Tá? Então vai ter essa coisa aqui justamente para quando chegar nas 70 semanas de ano de Daniel, se entender que tem uma dispensação ali que ainda não aconteceu, que é a última semana do livro do profeta Daniel. Tá? Então, para o dispensacionalista, aquela última semana ela não aconteceu ainda, a igreja interrompeu isso e ela só vai acontecer quando a igreja for arrebatada secretamente. Desse pensamento eu devo de entender um pouco, porque eu tinha 4 ou 5 livros escritos dentro desse pensamento. Então, eu estou aqui mais colocando os expoentes da teologia dispensacionalista do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu acho uma vergonha a gente bater em espantalho. Pegar aqui um irmãozinho que escreveu ou falou ali e colocar aqui no vídeo não vai fazer resultado, porque esse vídeo aqui, esse canal é um canal de academia, é um canal de acadêmicos. Então, eu quero colocar aqui o pensamento grande do dispensacionalismo para fazer jus com quem eu debato hoje. Hoje eu não debato com gente de internet nesse assunto, me desculpe. Parece não ser humildade isso que eu estou falando, mas de onde eu vim, eu lia esse tipo de literatura. E quando a pessoa falava comigo assim, eu nunca li isso, eu dizia, então nem me fale de dispensacionalismo perto de mim. Vocês têm um dispensacionalista aqui, não é nem clássico, que é o Champlin. Eu tenho até o Antigo Testamento dele aí. O Champlin ele não é um dispensacionalista, o Champlin ele é um tipo de anarquismo teológico, alguma coisa desse tipo. É o cara que escreveu essa literatura aqui atrás, ó, aquela é a enciclopédia teológica e filosófica de Champlin. São 3 materiais que ele escreveu, mas só que ele escreveu também que eu estou tentando lembrar o nome aqui do livro dele, que ele prevê a volta de Jesus para os anos 90, tal, uma saroba de doido que ele faz na cabeça de quem lê, que eu não o citarei como um dispensacionalista clássico, como alguém que vale a pena estudar esse tipo de pensamento. Entretanto, todavia, eu irei citar agora aqui alguns livros da minha parte do amilenismo. Deixa eu ver se eu estou caçando aqui na biblioteca para ver se eles estão fáceis aqui. Tá? Tem o Dr. Bill, que é esse livro aqui, ó, do Apocalipse. Tem o William Hendricks. Tem o Simon Kistemaker, do pensamento amilenista. Esse livro aqui, Mais que Vencedores, William Hendricks, também o Cornelius Van Pen, que é esse que está passando aqui também. Esses livros amilenistas, pessoal, eles são pouco propagados, e eu vou passar mais algumas literaturas aqui também para vocês, tá? Mas esses livros amilenistas, eles são menos propagados, então o que é que acontece com eles? Por eles serem menos propagados, eles estão muito dentro, os pensamentos dele, das teologias sistemáticas, que é a clássica de Berkhoff, a teologia do Michael Horton, da cultura cristã, a teologia do próprio Charles Holt, e aí segue esse tipo de... a teologia do John Frum está aqui também. Tá? Então, esse tipo de teologia, a própria dogmática do Herman Bavinck. Então, esse tipo de literatura é o que vai te dar ali o encaixe para você se achar, porque eles são aliancistas e são amilenistas. Não tem a menor condição de uma pessoa ser aliancista e se acreditar em arrebatamento secreto. A própria doutrina rechaça isso. A doutrina do aliancismo vai rechaçar esse tipo de ideia. Tem um livrinho aqui que é do Harold Scheilin, eu acho que é assim que se escreve. Ele vai pegar virado, porque você me perdoa, porque eu estou com a câmera frontal. Mas percebe bem uma coisa. Esse livretinho aqui, cara, eu ganhei de presente ele. E ele é a segunda edição do ano de... Eu nem sei se lançam mais ele. Se você puder, achar aí na estante virtual alguma coisa desse tipo aqui, porque esse aqui, ele é de 86. Esse que eu estou na mão.
A original dele, a primeira edição foi de 86, a que eu estou na mão é de 92. Esse livro aqui, ele conta a história, uma breve história da escatologia cristã. Então ele conta uma história aqui assim dos próprios puritanos ali no período de Martinho Lutero. Ele conta os erros de Lutero ao prever a volta de Jesus. Aí ele fala também da escatologia pós-nicena. É um livro muito interessante, é um livretinho pequeno, mas é muito interessante mesmo. Aí vem ali a escatologia de William Tyndale, a escatologia histórico-progressista ou pré-milenismo histórico, também ele vai tratar desse assunto. Então, é um tipo de material que quando eu comecei, tudo começou quando eu comecei a estudar esse livretinho aqui. Ganhei de presente de um rapaz, ele me deu e falou, olha, pastor, toma aqui, de repente esse livro ajude o senhor. Ele comprou até num sebo, me parece, e leu e não gostou muito da literatura, porque ele era um dispensacionalista muito voraz, lia muito o que eu escrevia. E ele falou, olha, eu não entendi muito a ideia desse livro, então toma para o senhor, que o senhor vai poder entender. E aí, quando eu li o livro, eu comecei a entender o que o livro tratava. E eu comecei ali, o livro a me contestar em muitas questões que eu tinha, como certeza. E eu falei, bom, eu nunca tinha pego o pensamento amilenista muito a fundo para estudar, e peguei o pensamento para estudar. E primeiro eu comecei pelas alianças. E quando eu comecei pelas alianças, eu comecei a entender a história de Israel dentro do contexto de hoje. Porque para o dispensacionalista, gente, o dispensacionalista ele divide dois povos de Deus. Ele divide um povo é Israel e o outro povo é a igreja. Mas a salvação está com a igreja, isso eles dizem. Mas fica uma pergunta, e o judeu, quem o salva então, já que ele é outro povo de Deus? Então são dois povos que Deus tem na terra? Sim, eles dizem isso sem nenhum enganche em dizer isso. Então perceba bem uma coisa, para o dispensacionalista, Deus tem dois povos. Para o dispensacionalista, Deus irá restaurar Israel depois da grande tribulação. Para o amilenista, Deus vai restaurar Israel quando se completar o número de eleitos. Aí Cristo vem e restaura Israel como povo. Por enquanto, Israel não é mais povo. O Israel, para o amilenista, hoje é o povo de Deus. Esse é o Israel espiritual. Então, perceba bem uma coisa. E é aqui que esse vídeo já não vai dar para eu fazer o que eu queria. Ficou em uma conversa aqui no bate-papo com a gente sobre dispensacionalismo e amilenismo. Eu nem sei nem como é que eu vou achar o tema para esse livro aqui. Mas uma breve história dos expoentes dispensacionalistas que eu falei com vocês, são esses os expoentes. Então, se alguém vier colocar outro nome aqui embaixo, hoje a igreja mais expoente do dispensacionalismo no Brasil é as Assembleias de Deus, tá? O pai disso tudo, o cara dessa Bíblia aqui, o Scofield, ele é o pai aí, o paizão disso tudo, aonde começou com a visão de uma mulher. Muito complicado a visão dispensacionalista quando começa. Ela não começou com a escritura, ela começou com a revelação, tá? Como toda seita começa com as coisas, começou com a revelação e termina com essas aberrações teológicas que a gente tem aí hoje. Pastor, por que o senhor saiu? Porque não encontrei consistência em dizer que Israel continua sendo o povo escolhido de Deus. Israel é uma nação que nós oramos para que Deus a restaure. Sim, Israel é ainda um povo que Deus irá restaurá-lo, mas hoje o Israel de Deus é a igreja. Não é incontestável isso na Escritura, não tem como negar. Se você ler ali Jesus falando sobre a escatologia de Jesus Cristo, você vai encontrar isso firmemente. Se você olhar Pedro falando, você vai encontrar isso. Se você olhar os discípulos falando, você vai encontrar isso. Então, é inegável que isso não seja, que seja verdade que Deus tenha dois povos hoje. Isso daí não tem o menor cabimento de se dizer, e o dispensacionalismo diz isso com uma boca muito doce. Nesse livro meu aqui, ó, que chama-se O Anticristo, a Restauração de Israel e o Terceiro Templo. Eu aconselho você a adquirir esse livro, ele está baratinho, é um livreto aí de umas 90 e tantas páginas, e dentro desse livro eu falo sobre a questão
de Israel, se é ou não ainda o relógio escatológico de Deus. Minha voltada hoje para a literatura é uma literatura totalmente amilenista, tá? Eu falo aqui nesse livro sobre Tito e os anos 70 depois de Cristo, o que é que aconteceu, tá? Dentro desse livreto aqui, ó, eu falo sobre a questão de Mateus 21, 2 Tessalonicenses, quando o anticristo irá se revelar. O que detém o anticristo? Essa é a questão. Muitos se fazem anticristo hoje. Depois eu vou voltar aqui no vídeo para falar um pouco com vocês sobre isso, porque o vídeo que eu ia fazer hoje era justamente esse. O anticristo é um sistema, uma pessoa ou um sistema, tá? O que eu vi, gente, quem detém o anticristo? Olha bem, porque Paulo diz assim: com efeito o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Nesse texto aqui, os dispensacionalistas pegam e dizem que o que é que acontece? Quem detém o anticristo de se revelar, existe duas vertentes do dispensacionalismo. Um diz que é a igreja, o outro diz que é a igreja e o Espírito Santo, que vão ser tiradas da terra para que venha a grande tribulação, e assim que a igreja for tirada da terra, o anticristo começa o seu reino de devassidão. Mas o próprio texto rechaça essa ideia. O próprio texto não deixa margem para isso. Você entende? Porque dentro do próprio texto, o que vai se dizer é que o anticristo, Cristo só virá depois da manifestação do iníquo. Ou seja, Cristo só regressará depois da manifestação do iníquo. E aí tem muita inconsistência no dispensacionalismo. Eu aconselho você a adquirir esse livreto nosso aqui, ó, tá? O Anticristo, a Restauração de Israel e o Terceiro Templo, tá bom? Foi eu que escrevi. Como adquirir, tá passando um WhatsApp por aqui, você entra em contato comigo e adquire esse livro, tá bom? E, pessoal, essa história do dispensacionalismo de Jesus vem em duas fases, uma secreta e a outra visível, tal, não tem amparo nas escrituras para isso. Não se tem amparo para acreditar. Quantas vindas então de Cristo? Vão ser duas? Eles não, é uma só em duas fases. Ora, então são duas. Cristo vem primeiro, arrebata, depois ele volta de novo, mas é uma vinda só. Eu nunca entendi o que é que a gente vai ficar fazendo no céu 7 anos, para depois de 7 anos voltar para a terra de novo, para se ter um milênio, para depois Satanás ser solto no milênio, enganar as nações tudo de novo, e aí Jesus vem e coloca um ponto final em tudo. Não faz um pingo de sentido acreditar nisso. Até porque a doutrina de um milênio literal, ela se baseia em um capítulo só da Escritura, que é justamente o Apocalipse, capítulo 20. Não faz o pingo de sentido. Não se tem sentido nisso. Você entende? Ou é o 20 ou o 21 de Apocalipse. Deixa me ver aqui para a gente ter certeza do que está falando. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, rapidamente, para eu ver aonde é que existe a base do amilenismo para isso aqui, do dispensacionalismo para isso. Veja bem uma coisa. Aliás, Apocalipse 20 mesmo. A prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Ou seja, é aqui que os dispensacionalistas se aglutinam para tentar dizer que o milênio é literal. Sendo que o Apocalipse é um livro simbólico. É um livro alegórico. Ele não é um livro literal. Não dá. Existem algumas literalidades no Apocalipse? Talvez. Mas não se dá para pegar aqui. Quem determina, veja a minha dificuldade com o dispensacionalismo, qual é que é. Em um lugar, o dispensacionalista diz assim: esse selo, ele é literal. Em Apocalipse 13, eles dizem que o selo ali da besta é literal. 666 é um chip, alguma coisa que vão implantar no braço da pessoa, na testa. Pronto, resolvemos. Aquilo lá é literal. Aí quando chega no selo de Deus, que tem na testa daqueles que seguem a Cristo, dos eleitos, dos escolhidos do Cordeiro, quando chega naquela área, eles dizem: não, isso aqui é simbólico. Aí eu fico perdido, porque eu digo, então, quem tem a régua na mão para determinar se isso é simbólico ou se isso não é?
O primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco do Apocalipse, ele é o anticristo. Mas por quê? Porque o branco representa a falsa paz. Aí a gente tem no livro de Apocalipse todo, inteiro, que o branco representa a justiça. Percebe? Aí diz, e foi dado àqueles, Apocalipse 6, 9 em diante, foi dado àqueles que foram mortos por amor a Cristo, cumpridas vestes brancas e palmas na mão, tal. Você vai ver sempre veste branca ligada à justiça de Cristo. Você vai ver lá no Apocalipse 19 o cavaleiro branco de novo descendo num dia do juízo final. Aí você diz, por que o cavaleiro aqui branco é Cristo no Apocalipse 19 e aqui no Apocalipse 6, no Apocalipse 4, 6 em diante, ele tem que ser o anticristo? E aí você acha a régua de medir muito curta, porque é mais porque eu quero, não é porque o texto está dizendo. Então, se eu disser que aquele cavaleiro do Apocalipse é o evangelho com a sua justiça, e ele é seguido, perseguido por toda calamidade, qual é a dificuldade de se crer nisso? A dificuldade maior é se crer que aquilo é o anticristo. Você entende? Mas quem fez a régua de medir? Quem disse que é assim? Essa que é a questão. A questão do dispensacionalismo, ele vai se perdendo dentro das suas próprias vertentes. Então, tome muito cuidado com a doutrina dispensacionalista, e eu expliquei para vocês aqui no começo do vídeo os melhores expoentes, tá? Então, coloquem os melhores expoentes que vocês tiverem. Eu estou passando aqui os melhores que se tem, não é os piores, tá? É o que a gente tem de melhor aqui, da expoência do dispensacionalismo. Não é uma coisa assim, meia boca, que a gente está expondo aqui. A gente está colocando os top de linha, os que vão dialogar bem, o que é para você estudar e ter aí uma discussão boa com eles. Tá? Se você quiser discutir dispensacionalismo, é com os caras lá do começo do vídeo que eu te falei. Os de agora, você pode citar aí no vídeo um monte deles. Mas se você não leu esses aqui, você perdeu tempo, porque eles vão só repetir o que esses aqui estão falando. De novo, a vertente maior que a gente tem hoje, dentro do combo no Brasil, que é a que mais divulga o dispensacionalismo, são as Assembleias de Deus e algumas igrejas batistas. Os neopentecostais ali não conta, porque eles são repetidores de ecos desse pensamento aqui das Assembleias de Deus, mas os expoentes maiores hoje estão dentro da Assembleia de Deus desse pensamento. No Brasil, sim, que é pastor Antônio Gilberto, das Assembleias de Deus, que já faleceu, que é o pastor Cláudio Novo Corrêa de Andrade, que inclusive eu tenho uma amizade pessoal, o pastor Severino Pedro da Silva, que já faleceu também. Deixa-me ver se tem outros aqui que eu vá me lembrar. São tanta gente, e internacionalmente tem o Stanley Orton, que é o cara que escreveu a Teologia Sistemática das Assembleias de Deus. Stanley Orton. Esse cara, ele também é um dispensacionalista a ser observado. Tá? Me desculpe que eu não coloquei ele no começo, mas ele é bom. Ele é bom para ser observado porque dentro do combo das Assembleias de Deus, inclusive com a questão dos dons espirituais, dos quais hoje eu não faço parte mais, que eu sou sensacionista. Mas é um cara dentro do combo, é uma teologia, gente. Você que é da Assembleia de Deus e está vendo esse vídeo, eu te aconselho a você olhar para a teologia sistemática do Stanley Orton, se vocês quiserem um diálogo aqui com dons espirituais. Não é nem a do... Deixa eu ver se eu consigo ver ele daqui. Não é nem a do Norman Geisler. Norman Geisler é mais filosófico, tal, aquele negócio todo. E eu a tenho aqui também, é o arminiano que eu paro ali para discutir com ele. Dentro da questão de soteriologia, eu discuto muito com deixa eu colocar o óculos de enxergar de longe aqui, que é melhor. Com o Norman Geisler. Eu discuto muito, eu dialogo muito com ele nos meus livros sobre quando eu vou falar de dons espirituais ou de predestinação. Dons espirituais não, me perdoe, sobre predestinação dos santos e assim por diante. A soteriologia de arminiano do Norman Geisler é interessante para discussão. Melhor, ele e o Henry Tracy, os que eu mais debato, eles são melhores ainda do que o próprio John Wesley para debater essa ideia. Mas dentro do combo de dispensacionalismo e dos dons espirituais, se a continuidade dos dons existe ou não, o Stanley Orton é o melhor. Ele é o melhor. Ele é o cara ali das Assembleias de Deus que vai... E se você é assembleano,
Olha eu aqui dando força para você, porque eu tenho que municiar você para discutir isso comigo. Uma Bíblia dispensacionalista nata, que parece muito com a Scofield, parece que é uma repetição da Scofield, ela é a Bíblia de Estudo Pentecostal das Assembleias de Deus. Eu tenho a edição dela de 1994, é a edição bem histórica ali, ainda capa dura, bem grande. Eu ainda tenho ela aqui, tá? A Bíblia de Estudo Pentecostal é a melhor que tem para isso aí, tá? Para essa discussão de dispensacionalismo, ela é boa. Ela é boa. Então, eu estou falando de material dispensacionalista aqui, gente, que vocês, se vai buscar, essas são as fontes primárias. Você não adianta buscar as fontes secundárias. As fontes primárias são essas aqui, que a gente está falando. Você entende? Então, não adianta você querer discutir dispensacionalismo e amilenismo pegando gente de agora, porque você não vai fazer muita coisa. Pelo menos os dispensacionalistas de agora, esses camaradas que estão surgindo aí, eles vão falar do dispensacionalismo meia boca, porque eles vão repetir o que as fontes primárias estão dizendo. Então eu estou mandando você ir direto à fonte primária. Vai lá e estuda. Só que eu estou te mandando as fontes também do amilenismo clássico nosso. Tá? Compara os dois. Sem preconceito, faz igual eu fiz. Gente, já tinha livro meu escrito por aí. Já era coisa assim que... Meus livros, eu estou tentando ver se eu acho alguns aqui, mas não está dando. Meus livros, eles formavam obreiros com esse pensamento dentro do campo da Assembleia de Deus. Aqui mesmo na nossa região, tem obreiros que até hoje dão aula de escatologia com um livretinho, é uma pena ele não estar aqui perto de mim, com um livretinho chamado A Última Hora, o Instante Final. E fui eu que escrevi o livro. Então, de vez em quando, tem obreiro aqui ainda da Assembleia de Deus que me procura para ver se eu ainda vendo esse livro, e eu não vendo mais. Você entende? De quando eu era dispensacionalista. O Olhai para a Figueira, que é Israel, o Anticristo e a Grande Tribulação, também é outro livro que vendia muito. Então eu renunciei a esse pensamento por não achar ele consistente com a Escritura. Tá bom, meus irmãos? Eu ia fazer um vídeo aqui de outra categoria, acabou ficando nessa conversa aqui sobre literatura dispensacionalista e amilenista. Eu não acho muita coerência o cara ser pós-tribulacionista, eu acredito, por isso que eu dialogo muito com o dispensacionalismo, porque eu era de lá. Eu nunca achei ser, quando eu fui sair do dispensacionalismo, tentei ficar no limbo ali do pós-tribulacionismo e nunca achei aí uma ideia muito boa. Para você pegar texto literal e formatar ele como literal, é melhor você formatar ele no pensamento dispensacionalista do que necessariamente do pensamento pós-tribulacionista. Mas, pastor, e alguns dispensacionalistas calvinistas? Existe. O Schaeffer, que eu te falei aqui agora há pouco, e existe um dispensacionalista que vocês vão ficar de boca aberta. Vocês talvez não saibam que a CPAD, inclusive, lançou o livro dele sobre escatologia, que é esse cara aqui, ó, John MacArthur Jr. O John MacArthur também é dispensacionalista, para você ter uma ideia. Então, por que, pessoal? Mas o dispensacionalismo e a questão do amilenismo, ela mexe direto na salvação da pessoa? Eu acho que não, porque ela não tem o ponto central como sendo a soteriologia. O que vai pegar do arminianismo, para mim, é a soteriologia. Tá? É onde está ali o combo da eficácia do sangue de Cristo e a suficiência da Escritura. Então, dito isso, eu não acho que o dispensacionalismo seja uma doutrina que coloque... Aliás, a doutrina de escatologia, dispensacionalismo, amilenismo, eu não acredito que ela coloque você em risco de salvação. Eu acredito que ela pode, o dispensacionalista, te dar uma falsa esperança e de distorção das Escrituras. Tá? Então, toda distorção da Escritura, necessariamente, ela vira uma heresia. Né? Então, se está distorcendo a Escritura, se está levando você a acreditar em uma doutrina que é falsa, então sim, do ponto de vista técnico, é uma heresia. Do ponto de vista técnico, é uma heresia que pode te causar falsas esperanças, uma esperança que você talvez não queira ter, que você vá ter e não vá passar, você entende? Então não é tão simples a gente aqui nomear se isso é danoso ou não à fé. O que vai determinar é como essa doutrina distorce as Escrituras. E a doutrina dispensacionalista, da qual eu fui um amante durante toda a minha vida, ela, no meu ponto de vista, hoje, ela distorce as Escrituras e distorce demais. Então, ela te dá uma falsa sensação de que Cristo
vai voltar antes da grande tribulação, que você pode correr um risco muito grande de estar vivendo a grande tribulação e não reconhecer o anticristo nisso, nada disso, tal. E nós vamos voltar aqui em outro vídeo para falar sobre a igreja do anticristo e se já começou ou não a última hora. Coloca aí, são 3 vídeos que a gente tem para gravar aqui nessa série. Um é sobre Gog e Magog, o outro se já é a última hora e como será a igreja do anticristo mais adiante, se o anticristo será mesmo um judeu ou não, e assim por diante. Eu te espero aqui nesse canal, compartilha esse vídeo, curte, deixa seu like, deixa seu comentário, é muito importante, irmão, para a gente voltar aqui e tentar fazer outros vídeos aqui para vocês, porque senão a gente perde o motivo de estar aqui. Tem vídeo nosso aí que está com 60 views, o YouTube desmonetizou o nosso canal ele não é monetizado, nunca foi, então o YouTube nunca monetizou o canal, não é que desmonetizou, ele nunca monetizou esse canal, então nós não ganhamos nada para estar aqui, e eu espero em Deus que você nos ajude a estarmos aqui. Se você quiser fazer uma doação para esse canal, o Pix dele está passando aí. Nós temos um trabalho de evangelismo infantil, que a gente faz aqui entregando esse tipo de literatura em escola pública, hospital e assim por diante. Então, se você puder nos ajudar, nos ajude. Esse aqui é um dos nossos livros, são 4 livros. Nós escrevemos também para escolas bíblicas dominicais de adolescente, criança, adulto e assim por diante, jovem. Se você quiser conhecer o nosso material de escola bíblica dominical, o WhatsApp está passando por aqui. Então, eu peço a você que nos ajude divulgando esse vídeo, divulgando esse canal em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.